paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. A gente profetiza, né? Glória a Deus, consagra nosso tempo de oração ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, graças por tudo, bendizemos, adoramos. Senhor, obrigada, Senhor, gratidão. Gratidão por tudo que até aqui Tu tens sustentado em nossas vidas. Apresentamos tudo que temos e somos a Ti, Senhor. E queremos Te pedir, Senhor, que esse tempo que nós vamos ter de oração esteja debaixo do Teu cuidado, do Teu controle e que tudo aqui esteja debaixo das Tuas mãos santas, em nome de Jesus. Paizinho Santo, nós pedimos, cobre-nos com o sangue de Cristo a tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Essa semana nós estamos naquele esqueminha de nós replicarmos a palavra que o pastor deu no domingo. Essa semana rendeu muito, a semana que passou, né? O Senhor fala quando a gente vai debruçando na palavra. Glória a Deus por isso. E essa semana que passou, o culto de domingo, nosso pastor fez ali uma cruzada final de semana e a gente ficou que nem criança quando vai naquelas lojas cheias de brinquedo que a gente fica maravilhada, né? Então tem palavra para todo tempo, temos palavra aí a semana toda. E nós vamos começar a palavra hoje, algo que o Espírito Santo de Deus também tocou muito forte em meu coração. A palavra foi dada no culto de domingo, a palavra foi como ter intimidade com o Espírito Santo, né? Igreja IEG em Santa Maria. Foi uma palavra tremenda, né? O pastor trouxe o relato novamente da palavra de Atos 15, 26, que diz assim, 28, perdão. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor encargo algum, mais algum encargo. Então, senão estas coisas que são necessárias. Glória a Deus. Então esse aqui foi o tema central da palavra do pastor, né? Que já vinha falando, já falou da outra semana, a respeito de o Espírito Santo e os apóstolos. Quer dizer, os apóstolos, eles não faziam nada sem consultar o Espírito Santo de Deus. A gente vai lendo o livro de Atos dos Apóstolos todinho. Até gosto muito da expressão do pastor Josimar, que ele fala, né? Não é o ato dos apóstolos, são atos do Espírito Santo. E a gente vai vendo, ele tem razão. Ele tem razão. Realmente são os atos do Espírito Santo. Por quê? Porque tudo ali, em Atos dos Apóstolos, todo aquele livro, todos aqueles relato, né? Ali o Espírito Santo, a gente vê ele sendo declarado, né? Indo à frente, consultando, respondendo, perguntando, orando. Então a gente via, né? Que a igreja primitiva era muito dependente do Espírito Santo de Deus. E é por isso que ela era empoderada, né? Então a palavra de Deus vem dizendo que os apóstolos, antes de tomar qualquer tipo de decisão, eles iam e consultavam o Espírito Santo de Deus para tomar aquela decisão que eles queriam tomar. Então eles dizem que eles tomam aquela decisão de acordo com aquilo que o Espírito Santo de Deus trouxe a instrução, então, e com aquilo que eles também aceitaram. Quer dizer, em outras palavras, eles aceitaram o conselho do Espírito Santo de Deus naquela circunstância que tinham para resolver. Mais ou menos isso que a gente entende pela palavra de Deus, né? Então, aqui nós vemos também, né, falando de uma dependência. Então, a gente vê, né, que uma forma de tu ter uma intimidade com o Espírito Santo é você ter uma dependência, uma comunhão com Ele. O Espírito Santo, ele nos coloca juntinho com o Pai, juntinho com o Filho, juntinho com a palavra, né? O Espírito Santo de Deus, ele vai nos levando sempre para dentro da palavra, sempre na direção do ensino de Cristo, sempre pela direção da visão do Pai. Então, a nossa dependência no Espírito Santo, quando nós vamos fazer qualquer coisa, quando nós vamos buscá-lo, quando nós vamos adorá-lo, né? Quando nós temos uma vida com o Espírito Santo de Deus, ali gera uma dependência de você querer, né? Você aprende a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e entender o que é que ele está guiando, o que é que ele está falando, o que é que ele manda fazer, qual é a direção, o que é que ele quer comunicar. Então, quando tem essa comunicação, essa intimidade
intimidade que nós vamos tendo com o Espírito Santo, então vai gerando, né, aquela dependência de nós aprendermos, peraí, eu vou escutar o Espírito Santo de Deus, que nem fizeram os apóstolos, né? E eles consultavam o Espírito Santo de Deus para tudo. Então, quem é o Espírito Santo de Deus, Cristina? Eu não sei quem é, né? Então, isso aqui o pastor nem falou no culto de domingo, mas a gente vai acrescentar nessa deixa aqui que o pastor já está colocando, né? Então, nós vamos entendendo, né? Quem é o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa, ele é Deus, ele tem o poder, como Deus tem um poder, né? Ele se move nas nossas vidas, ele habita em nós, ele habita conosco, né? Ele está fazendo morada, sim, na terra, né? Aqueles que recebem a Cristo como Senhor e Salvador, então ele vem morando, ele vem fazendo morada dentro de nós. É ele, né, que vai modificando todas as nossas condutas, nossa forma de viver. Então eu gosto muito da palavra de Deus que está lá no livro de João 14, 16, que fala, né, o Cristo, Jesus falando com seus discípulos, ainda discípulos na época, e Jesus falando, né, que ele ia para o Pai. Já estava na horinha dele partir para a glória, ia voltar de novo para o trono. Então ele fala para os seus discípulos a respeito do Espírito Santo de Deus, porque até então o Espírito Santo de Deus estava somente sobre Jesus, morando em Jesus, vivendo com Jesus, e Jesus na dependência, né, daquele poder, daquele mover do Espírito Santo. Apóstolos ainda não tinham, os discípulos ainda não tinham o Espírito Santo de Deus. Então Jesus fala para eles, olha, tá chegando a minha hora, eu tô indo partir pro Pai. Aí Jesus fala para eles, né, João 14, 16, e diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Glória a Deus, essa palavra é tremenda, né? Então ele diz, né, que ele vai enviar, ele vai falar para o Pai, olha, eu vou para o Pai e eu vou dizer para o Pai, Pai, manda o Espírito Santo para eles, manda, Pai, manda, empodera eles, ajuda eles, manda o teu Espírito para guiar eles, para conduzir eles, né? Então ele fala de o Espírito Santo de Deus como sendo um amparo para os seus discípulos, como sendo um ajudador, um guia, né? Então ele diz, olha, ele vai fortalecer vocês, ele é o Consolador, ele vai falar todas as coisas, né? Ele vai lembrar de tudo. Então quer dizer, quando Jesus ele vai para o Pai, quem vem é o Espírito Santo de Deus, né? Tanto que os discípulos diziam, né? Não vai não. E ele diz, eu tenho que ir para que o ajudador, o Consolador venha. Então, quer dizer, quando o Senhor chega no céu, ele diz, Pai, vamos mandar o Espírito Santo, porque os nossos amadinhos lá, os nossos filhinhos vão precisar. E glória a Deus por essa palavra, graças a Deus todos os dias, porque Cristo lembrou de nós e nos deu, né? Enviou o Espírito Santo para morar conosco. A palavra de Deus diz, livro de João 16, 7, todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, e a vós, então, e se eu for, enviá-lo-ei. E depois no 13 ele diz, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá de tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e ele vou-lo-á de anunciar. Glória a Deus. Jesus está dizendo, olha, Espírito Santo de Deus, eu vou para que ele venha. Então, quando ele vier, né, ele vai passar para vocês. Ele vai falar do céu, ele vai falar dos anúncios, ele vai guiar. Então, ele diz, ele vos guiará, né? Ele vos guiará toda a verdade. Quer dizer, o Espírito Santo de Deus, ele vem como nosso guia, né? Ele vem para nos conduzir, ele vai nos dirigindo, ele vem mostrando um caminho, ele vem mostrando o que é certo, o que é errado. O Espírito Santo, ele faz, né, toda a obra de santificação. Nós aceitamos, nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, mas toda a obra dessa nova pessoa, de fazer tudo novo dentro de nós, né, nascer do Espírito realmente, a
a obra do Espírito Santo. É ele quem vem modificando todos os nossos valores, nossas condutas, nosso pensamento, nos tira do pecado, né? Vai largar o pecado, ele convence do pecado. A palavra de Deus diz que ele convence do pecado, da justiça, do juízo, né? Ele vem dizendo, isso aqui não é para você, mas não. Isso aqui não é caminho para ti, vamos por aqui, agora é por ali, né? Olha a palavra. Então ele vai nos dirigindo dentro da palavra de Deus e sobre todos os ensinamentos de Cristo. Então a palavra de Deus diz que quando Jesus fala, ele vos guiará, quer dizer, ele vem como um guia, ele vem como alguém que vai nos dirigir, nos conduzir na vida. Depois ele diz, né, que ele vos anunciará o que há de vir, quer dizer, ele já sabe o que é que está na frente, ele já sabe o que é que está de futuro, ele já sabe o que é que está no caminho, ele já sabe o dia da manhã, né? Então ele já está sabendo de tudo, então ele sabe do futuro, quer dizer, aí vem a revelação do Espírito Santo, quando ele nos mostra as coisas que vão acontecer para frente, mais lá adiante, às vezes no dia seguinte, às vezes na hora seguinte. Por quê? Porque ele já sabe o que está por vir, ele já sabe tudo, então ele guia em tudo porque ele sabe de tudo, ele já conhece o dia da manhã, ele já sabe o que está por acontecer, ele já está sabendo como é que está a programação do dia da manhã, então ele sabe tudo o que está por vir. Então a palavra de Deus diz que ele vai nos anunciar o que está por vir, e depois a palavra de Deus diz que ele dirá tudo o que tiver ouvido. O Espírito Santo de Deus, ele assiste diante do trono da graça, né? Então ele sabe o coração do Pai, ele conhece os planos de Deus, ele sabe tudo o que o Pai já tem como um futuro, como um projeto, né? Porque ele está ali diante do trono da graça, né? Tá o Pai, tá o Filho e tá o Espírito Santo. Então ele conhece tudo, ele sabe tudo que está, né, já acontecendo, programado no céu, e ele vem para nos anunciar. A palavra de Deus diz que ele vem para nos anunciar o que ele tem ouvido. Então a gente vê o Espírito Santo de Deus, uma pessoa, né, que ele é Espírito, não podemos tocar como é o nosso corpo, como somos pessoa, mas em Espírito ele manifesta sim, né? Ele dá os seus sinais, ele faz manifestações, ele dá sua voz. O que nós precisamos é ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, e ali, quando nós começamos a ter comunhão com ele, assim como nós conversamos com pessoas, nós conversamos com ele, assim como nós relacionamos com pessoas, nós relacionamos com ele. O Espírito Santo de Deus, ele é o poder de Deus, então ele é a ação de Deus. Deus fala e ele cria, Deus fala e ele move, então ele é uma força, né? Ele é um poder e ele é Deus. Ele é Deus também. Então, hoje nós estamos aqui conhecendo um pouquinho da pessoa do Espírito Santo. A gente, lógico, falando de uma forma assim bem superficial, porque nosso canal, ele não é um canal de trazer ensino. Aqui nós apresentamos a palavra, orações, e queremos deixar você apaixonado pela palavra de Deus. E esse é nosso objetivo, né? De não colocar um peso, porque a palavra de Deus não é peso, não é jugo. A palavra de Deus é essa coisa linda, maravilhosa. A palavra do Senhor, que vem para as nossas vidas, para nos motivar, né, a crescer, a romper, a avançar e santificar para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, comece a buscar o Espírito Santo de Deus. Cristina, como que eu faço para ter o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus, ele vem para as nossas vidas quando nós a recebemos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando nós recebemos, reconhecemos a Cristo como Filho de Deus que veio na terra como um homem, se fez carne, habitou entre nós, né? Ali ele passou sua vida inteira na terra sem nunca pecar. E depois ele morreu, morte de cruz. E ali foi aquela morte para nos salvar, nos resgatar da vida do pecado. E ali ele realmente, né, nos libertou do pecado, dando uma nova vida para as nossas vidas, onde hoje nós podemos declarar, né, salvos em Cristo Jesus e também, né, habitados com o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Eu posso orar por você. Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, graças por tudo, Senhor. Sim, Senhor, nós queremos declarar nesse dia, Senhor, que nós declaramos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Declaramos, Senhor, que Jesus Cristo é Filho de Deus, que veio à terra, que veio ao mundo, se fez carne, se fez homem, se fez sangue, Senhor, e andou nessa terra sem nunca pecar. Senhor, ele morreu na cruz do Calvário, entregou-se pelos nossos pecados, para que fôssemos perdoados e religados ao céu. Novas criaturas somos, sim, Senhor, nós reconhecemos que somos pecadores, nós reconhecemos nesse dia, Senhor, e pedimos perdão
perdão de todos os nossos pecados. Te pedimos, Senhor, lava-nos pelo sangue do Cordeiro. Senhor, escreve nosso nome no livro da vida. Hoje nós reconhecemos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, em nome de Jesus. Senhor, através dessa palavra, nós declaramos, Senhor, meu Deus, ao Senhor Jesus como nosso Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. E por isso nós pedimos, Senhor, Senhor, batiza com o Espírito Santo. Manda o teu Espírito, Senhor, assim como a tua palavra diz, Senhor, que a promessa do Cristo era o auxiliador, o ajudador, o paráclito, Senhor, aquele que vai trazer o amparo, o auxílio, o socorro para os seus filhos, Senhor, e com ele vem a direção, vem a instrução, está a revelação. Por isso, Senhor, nós clamamos neste dia, manda teu Espírito, Senhor, enche-nos com teu Espírito, transborda, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te convidamos, Senhor, mora conosco, esteja conosco, Senhor, nós precisamos de ti, tu é nossa promessa, tu é nossa revelação, tu é nossa vida, tu é nossa palavra. Senhor, nós queremos ter comunhão contigo, Senhor, declaramos todo o nosso amor por ti, que somos realmente, Senhor, necessitados, dependentes de ti, queremos ouvir tua voz, os teus conselhos, queremos saber, Senhor, o que tu queres para as nossas vidas, queremos saber as instruções de futuro, Senhor, queremos saber, Senhor, meu Deus, a como chegamos, Senhor, até o centro da vontade do Pai, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração nessa noite, Espírito Santo, te convidando, Senhor, mora conosco, entre em nossas vidas, faz em nós morada, Senhor, que seja o nosso coração o melhor lugar para ti, que seja o nosso coração, Senhor, um altar de adoração todos os dias para ti. Deixa, Senhor, deixa aprofundar em ti, deixa ter comunhão contigo, deixa te conhecer, Senhor, cada dia mais e mais, Senhor, deixa ouvir a tua voz. Declaramos, Espírito Santo, sempre bem-vindos, sempre, Senhor, sempre bem-vindo em nossa vida. Nós te amamos, nós te adoramos, nós reverenciamos tua santa presença, Espírito Santo. Deus Emanuel, Deus presente, Deus conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A gente fica, né? Quem não fica emocionada? Eu fico tão emocionada quando eu falo do Espírito Santo de Deus. Essa é uma das palavras, né, que eu mais amo falar acerca do reino. É quando eu falo do Espírito Santo de Deus. Ele realmente, né, é minha porção, é meu cálice, minha herança. Que o Senhor te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. E comece, né? Comece essa caminhada com o Espírito Santo de Deus. Você vai ver que a sua vida vai mudar. Tudo transforma, tudo muda com a presença do Espírito Santo, amém? Deus abençoe. Fique na paz.